povo de Deus, estamos aqui mais uma vez em uma edição do programa Podcast Monte Sião, aonde estamos aqui com o nosso convidado especial, evangelista Adriano, que é o convidado de hoje, que vai trazer uma palavra para a sua vida em nome de Jesus. Alô, meu amigo Ricardo, meu irmão, para mim é uma honra, né, estar sendo convidado por você aqui nesse podcast, aonde Deus ele cria situações onde ele diz fazer o ID, né, para todas as criaturas. E aqui é onde você está com essa estratégia, onde nós estamos pregando para todos. Desde já eu agradeço a você, a nosso irmão Robson aí que está aí, e vamos fazer sempre o ID. Amém, meu irmão. Você tem uma palavra poderosa, né, que revelar do alto dos céus para os nossos queridos ouvintes. Então pode derramar aquilo que o Senhor te entregou essa noite. Fica à vontade. Meu irmão Ricardo, eu vim hoje falar sobre a importância da oração objetiva. O que é uma oração objetiva? A oração objetiva foi aquela oração que Ana teve. Ela teve uma oração objetiva. Porque muitas das vezes nós oramos, mas nós pedimos muitas coisas e acabamos não sendo aquilo do coração de Deus. E quando Ana ela ora, o que ela diz? Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu irei te devolver. Então foi uma oração objetiva. Ela está querendo ter um filho, mas ela falou, se o Senhor me der um filho homem, eu irei te devolver. Por quê? Porque Ana estava passando por um momento na vida dela, está sendo humilhada. Ela tinha uma rival que chamava quem? Penina. Penina, ela tinha filho e Ana não tinha. E o que me chama também mais atenção, se a Penina não estivesse aparecido, e se a Penina, se ela não tivesse levantado para estar afrontando a Ana, Ana nunca ia se apresentar para Deus. Então, Deus ele cria algumas situações na vida de alguns seres humanos para que o ser humano venha se chegar mais para Ele. Deus às vezes ele cria algumas dificuldades, alguns problemas, para que você venha mais se entregar para Ele. E se Ana, de fato, ela não se entregasse, ela nunca ia ter o Samuel. Por quê? A Penina, ela tinha filhos. E Ana, ela não tinha. Mas a questão de Ana com Penina não foi por causa do marido. Porque naquele tempo, pelo fato, né, que não poderia ter filho, poderia ter duas mulheres para ter o sucessor. Você está entendendo? Então, o caso ali não foi por causa porque ele tinha outra mulher. A questão ali foi porque ela afrontou Ana pelo fato de Ana não ter filho. E Ana foi e se levanta. Ana se levantou e foi clamar a Deus. Aonde a Bíblia também relata que foi Deus que permitiu, que fechou a madre de Ana. Agora, meu pastor, o que me chama a atenção é que quando diz que Deus fechou a madre de Ana, tudo que fecha é porque está aberto. Não é isso? Tudo que fecha é porque está aberto. Então, a madre de Ana estava aberta. Mas Deus fechou por causa de um propósito. Porque o povo de Israel necessitava e precisava de quê? De um juiz, de um profeta e de um sacerdote. E Ana precisava do quê? De um filho. Mas para isso acontecer, Ana tinha que consagrar esse filho para Deus. Então não era qualquer um. Não era qualquer filho. Tinha que ser alguém consagrado a Deus. E o profeta Samuel ele foi consagrado a Deus. Então, Deus usou o útil ao agradável. Ana queria um filho e Deus queria um sacerdote, um profeta e um juiz. Então, diante dessa palavra, evangelista Adriano, diante disso, você está dizendo que o Senhor criou essa situação
para trazer um juiz, né, para o reino de Israel Sim, e para virar a chave da vida de Ana. É isso sim, mesmo? sim, com certeza. Porque o povo de Israel não estava mais ouvindo a voz de Deus. Por causa que Ofni e Finéas, ele já estava fazendo as condutas erradas dentro do templo. Então ele já não estava mais ouvindo. Então Deus precisava de alguém consagrado. Fala novamente para aquele povo. E aí foi aonde Ana, ela se levanta e pede a Deus um filho homem. Esse filho homem, Samuel, que foi consagrado. E o mais interessante é que Elcana, a Bíblia vai dizer também que ele amava mais a Ana do que a Penina. Você está entendendo? Ele amava mais a Ana do que a Penina. Por que ali? Ali a Penina era lei. E a Ana era graça, era o amor. É o que importa. Então, na vida de Ana, evangelista Adriano, tinha algo especial que talvez ela mesma não entendia o porquê daquela situação. E ela é afrontada todos os dias, mas só que Deus estava trabalhando sobre a vida de Ana para que a situação dela viesse a ser mudada. É isso mesmo? Com certeza, com certeza. E assim, muitas das vezes nós não entendemos o processo de Deus em nossas vidas, né? Não entendemos. E quando Deus ele cria algumas situações na minha vida, na sua vida e na sua vida, é porque tem um objetivo. Foi o que ele fez com Ana. Quando ele criou essa situação na vida de Ana, porque tinha um objetivo. E esse objetivo era o quê? É que ela tivesse esse filho consagrado a ele. Para que o nome dele viesse glorificado naquele lugar. Não era para Ana estar debatendo com a Penina, com a sua rival. Não. O único objetivo ali de Deus era que Ana viesse gerar um filho, para que esse filho de fato viesse ser consagrado para as nações, para Israel. Porque Deus não queria qualquer um. Deus não queria. Deus queria de fato aquele. E a gente vai ver lá no final que Ana ela tem um filho, né? Amamente seu filho. Ana vai lá novamente adorar a Deus. E ela não vai só depois que passar o tempo da adoração. E foi isso que ela fez. Depois que passou o período, ela foi novamente lá, apresentou seu filho e entregou ao sacerdote. Evangelista Adriano, diante disso aí eu compreendo que Deus ele permite situações acontecer para mudar a nossa história. Sim. Mas eu vou pedir ao Senhor que o Senhor deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando aí, que talvez está aí pensando que é o fim da sua vida. E ela pode estar passando o mesmo processo de Ana. E Deus está querendo mudar a história dela. E também por falta de sabedoria, ela não está compreendendo o processo de Deus. Eu peço que o Senhor deixe uma mensagem para os nossos queridos ouvintes aí. Eu vou deixar uma mensagem. A mensagem que eu deixo, que está lá em Números 3, que Deus ele escolhe 12 homens, 12 líderes, né? Líderes que tenha potencial. E esse líder vem trazer relatórios. E quando esses líderes vão para lá, ele vê dificuldades, vê problemas, né? Vê homens gigantes. E o que a Bíblia diz que somente 2 daqueles líderes, quando ele viu a dificuldade, quando ele viu o problema que está acontecendo naquela cidade, eles não recuaram. Os 10 recuou, mas Josué e Caleb, eles não recuaram. Da maneira que você olha o seu problema, da maneira que você vai ver o seu problema, é da maneira que você vai ser. O olhar deles foi o que Deus ele fez uma promessa para eles. Aleluia. E essa promessa iria se cumprir.
Deus, ele fez uma promessa para Ana. E a promessa de Deus na vida de Ana se cumpriu. Porque da maneira que ela se levantou, da maneira que ela olhou para a dificuldade, ela conseguiu a vitória dela. Da maneira que você olhar para a sua dificuldade, você irá conseguir a sua vitória. Da maneira que você olhar os seus problemas, com olhar positivo, pode ter certeza que Deus, ele irá te honrar. Glória. Como Deus, ele honrou Josué e Caleb, o único que entrou na terra prometida. Como Deus, ele honrou a Ana, também ele vai te honrar, vai fazer você gerar. Boa essa palavra, evangelista Adriano, mas eu compreendo que eu entendi que essa história de Ana sobre a oração, ela tem tudo a ver com a sua trajetória, né? Desde quando você aceitou a Cristo, o Cristo te aceitou, né? Diante dos braços dele. Me conte um pouco sobre a sua caminhada, varão, até aqui, o que é que Deus ele fez, o que é que Deus ele transformou na sua vida através da oração. Meu pastor Ricardo, o meu testemunho, aonde eu vou eu levo. E assim, de fato foi muita oração, né, muito choro, muita lágrima. E eu tive uma mulher guerreira, uma mulher que ela lutou pela minha vida. E como eu falei, assim como no coração de Deus, Deus queria um sacerdote, um juiz, Deus também queria um pastor ali dentro da minha casa, minha vida. Você está entendendo? Deus queria ali um evangelista dentro da casa da minha vida, que é eu e meu pastor, um pastor Júnior, um homem de Deus, né? Que graças a Deus eu louvo pela vida do meu pastor. É um homem sério, é um homem voltado para Deus. Qualquer dia vocês vão dar ele aqui também, aqui, para vocês também, que ali é um homem de Deus. E assim, eu morava aqui na Rua da Linha, né? Eu tinha uma vida tribulada, uma vida de prostituição, né? E assim, eu conheci a minha esposa também, eu estava passando por um momento também difícil. E assim, a minha esposa, quando eu comecei a andar nos caminhos errados, né? Umas trilhas erradas, o que foi que ela decidiu? Ela não decidiu de chamar a vizinha do lado direito e nem a vizinha do lado esquerdo. O que ela decidiu foi o quê? Orar. O que ela decidiu foi clamar a Deus. Tá entendendo? Porque se ela for chamar a vizinha e falar de mim, a vizinha ia mandar me largar ele. Mas o que ela preferiu foi o quê? Eu vou clamar a Deus, só Deus que pode mudar a situação. Porque Deus me deu uma família. E nós sabemos que o diabo vem matar, roubar e destruir. O diabo não gosta de família. E a minha esposa foi uma pessoa sábia. Hoje eu tenho com ela hoje 21 anos com minha esposa hoje. E assim, a minha esposa começou a orar, clamar. Vinha pessoa de largar ele. Ela disse, não, foi Deus que me deu ele. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou lutar pela minha casa. E ela clamou, não desistiu, clamou. Até um dia que eu passando ali dentro da minha casa, minha vida, eu vi uma igreja pequena, né? Unção. E eu tava fechado. Sabe o que é aquela fechado mesmo, tribulado? O dia todo ali. Pá. Passei e vi aquele pastor pregando, uma unção. Eu chamei minha esposa, que igreja que tu ir? Aí, ela foi. Quando ela chega na igreja também, ela também gostou da igreja. Beleza. Mas aí ela começou a fazer campanha, começou a fazer propósito. Mas assim, meu pastor, cada vez mais que ela orava pela minha vida, eu piorava. Cada vez mais que ela clamava, em vez de eu melhorar, não melhorava. Se fosse eu, desistia. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu da família dela. Você está entendendo? Então assim, o povo diz, larga ele. Ela disse, não vou largar a minha família. Porque foi Deus que me deu. Existe Deus, não vou desistir da minha família. Mas ela fez algo que
atenção. Enquanto ela estava pegando no meu pé, né? Falando as coisas comigo para eu ficar com ela, ficar junto com ela, ir para a igreja, eu piorava. Mas chegou uma hora que ela disse assim, eu não dou nada. Eu vou orar e deixar ele de mão. O que foi que ela fez? Ela orou, varão, e me deixou de mão. Deixa de mão. Não está falando as coisas comigo, entendeu? Não. Ela orou e me deixou de mão. Quando ela começou a ter essas atitudes, foi aonde Deus começou a trabalhar na minha vida. Ela compreendeu, né, varão, que a luta dela não era contra a carne e nem sangue. Não. É contra aquilo que estava tentando lhe aprisionar, contra os espíritos malignos das trevas. Forte isso. Aonde a Bíblia diz o quê? Você não está tendo nem contra a carne e nem contra o sangue. Porque protestados espirituais. Então, quando você pega essa visão aqui, você, com a sua força, você não vai conseguir. Não tem como com a sua força você conseguir. Então ela pegou essa visão e aí orou. E foi onde Deus começou a trabalhar na minha vida, aonde eu chegava em um lugar, tentava me matar, chegava em outro lugar, tratado, errado, e eu vim cair em si. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, ele cai em si quando ele está tomando pancada. Eu preciso tomar pancada da vida e cair em si. O primeiro lugar não é aqui. O primeiro lugar é perto de Deus. Quando eu caio em si, eu disse para ela, ei filha, hoje eu vou para a igreja contigo. Ela, hoje eu vou para a igreja com você. Ela, nem eu vou. E estava tendo uma campanha de oração lá na igreja, lá, de 12 dias. Foi 12 dias de campanha. E aí, quando eu chego lá, o pastor começou a pregar em cima da oração, daquilo que ela estava orando mesmo. Deus confirmando. Aleluia. No Pai Nosso. Forte isso. Deus confirmando, meu irmão. E ali eu fiquei ali para encher, me arrupiando aqui, varão. Varão, eu fiquei, rapaz, que isso, rapaz? E Deus começou a falar. Você se lembra do lugar assim que você estava? Fui eu. Eu cheguei de paz. Você se lembra disso? Agora hoje é o último dia que eu te escolhi, eu te chamei. Você é o meu escolhido. Varão, eu levantei as minhas mãos e disse, eu aceito esse Jesus como meu único salvador. Glória a Deus. Varão, foi eu falando, foi eu caindo e levantando. Foi uma glória naquela igreja, varão. Sabe o que é uma glória? Uma glória, varão. Foi eu levantando, caindo, levantando e caindo. Um falava em língua, o outro interpretava. Varão, foi terrível, varão. Uma experiência, varão, que valia paz. Se soubesse isso, logo antes eu estava mais perto de Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês, não desista da sua casa. Não desista da sua família. Não desista do seu marido, não desista do seu filho, não desista. Porque muitas das vezes a dificuldade está te sufocando, está querendo te parar. Mas se a minha esposa, se ela parasse, eu não ia estar aqui hoje contando esse meu testemunho. É forte isso, né, varão? Você está entendendo? A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa e a tola toda destrói. Foi o que Ana fez. Isso tem tudo a ver, essa palavra, com o teu testemunho, porque Ana, ela edificou a sua casa, mesmo sofrendo, mesmo ela sendo afrontada, ela edificou a sua casa em oração. E no momento oportuno, exato, Deus, ele cumpriu assim como fez com a tua vida, né, evangelista? Sim. E hoje, nós passamos ainda por algumas situações, porque faz parte. A nós que somos evangélicos. Não vem para cá dizer que você é crente, sua vida vai mudar, você vai... Não, Deus não está te prometendo chave de carro, casa, não. Deus está te prometendo a salvação. É a salvação que é mais importante. Nós iremos passar ainda por tribulação, onde ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem o quê? Bom ânimo. Nós sempre iremos ter aflições, mas a diferença é que nós iremos passar pelas aflições, mas cada dia Deus vai dando vitória. Essa que é a diferença. Tem aflições e tem a vitória. Porque Jesus estava onde? No deserto.
Satanás vai contra Jesus. Vai contra Jesus. E Jesus ele não deu crédito para o diabo. Mas depois que Jesus passou pela prova, pela tribulação, Deus mandou o anjo carregar Jesus e alimentar Jesus. É assim a nossa vida, mano. É assim se nós passamos de verdade pelas tribulações, pelos processos espirituais. Se nós resistir, pode ter certeza que Deus vai trazer o anjo para nos alimentar. Está entendendo? E foi assim que Deus fez com a minha esposa. Depois que ela passou por aquele processo de oração, Deus ele abrandou e deu vitória para ela. Hoje eu sou uma evangelista. Aonde eu chego hoje, tenho certeza que as pessoas hoje olham para mim com um olhar diferente. Não é mais aquele olhar de Adriano, tribulado. Não. Hoje é Adriano, o seu Adriano. Né? Quem me conhecia antes sabe quem era eu. E hoje não olho para trás, não quero mais nunca dessa vida. Então assim, eu procuro dar o meu testemunho para as pessoas olharem em mim onde diz, sejam meus imitadores. Você está entendendo? Sejam os meus imitadores. Então eu procuro a cada dia imitar Cristo da maneira que ele foi, indo, ajudando, indo até os hospitais, né? Ainda não fui nos presídios ainda, assim, mas da maneira que Cristo ajudou, nós procuramos também ajudar. Então assim, o que ela fez foi para que a família tivesse em comunhão, e também foi algo que Deus também queria, que me agregou para que também estávamos fazendo o INDE, a vontade dele. Então é uma oração objetiva. Você tem uma oração objetiva, uma oração que vem do coração de Deus, pode ter certeza que Deus, ele irá realizar o desejo do teu coração. Amém, queridos? Passando aqui para agradecer, né, a presença do nosso amigo evangelista Adriano. Agradeço a você que acompanhou, né? Continue ligadinho, siga, compartilhe, siga o nosso podcast Monte Sião. Jogue para seu amigo, para seu vizinho, porque daqui vai sair conteúdo vivo vindo dos céus. É palavra que vai até lhe confrontar, para fazer você como Deus ele fez com a vida de Ana. Evangelista Adriano, muito obrigado, irmão, pela sua presença. Eu me sinto muito lisonjeado com a sua presença. Você para mim é um grande homem de Deus, um meu amigo. Então agradeço. Eu também faço convite também, Pastor Júnior. Você já está convidado, o senhor já está convidado para trazer uma palavra aqui do alto dos céus para as nossas vidas. Evangelista, muito obrigado, meu irmão. Pastor Ricardo, eu que me sinto honrado com o seu convite e também quero agradecer, né, ao meu pastor, porque hoje eu sei que eu estou fazendo parte de um ministério, que eu tive um pastor que estava de pé para me ensinar. Eu sentei para estar ouvindo ele. Eu tenho certeza que aonde eu for, eu irei falar do meu pastor. Então, pregado na igreja, ministério Águas Vivas, na minha casa, na minha vida. Eu faço um convite para vocês que estiverem ouvindo esse conteúdo, para fazer uma visita também lá de quarta e domingo. E pode ter certeza que Deus tem uma palavra do céu para cada um de vocês. Pastor, muito obrigado por esse santo domingo. Estarei aqui sempre para somar no reino de Deus, porque eu sou um brilho de Deus, não sou um brilho de ministério, mas sim de Deus. Amém, queridos? Fica ligadinho que no próximo conteúdo tem uma palavra poderosa para a sua vida, e fica com Deus.